queridão, eu tenho certeza que Deus quer mexer conosco nessa noite. Você não entrou aqui por acaso. Talvez você está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez, ou passando por Campo Grande, mas Deus tem uma palavra para mexer com a igreja nessa noite, uma palavra para a igreja. Eu creio que é uma palavra profética, uma palavra onde Deus quer mexer com a nossa vida. E o nosso Deus é um Deus de grandes ideias. Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus é um Deus de grandes ideias? Amado, você já imaginou? Você já parou para pensar se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim e por você? Onde que você estaria? Onde que você estaria nessa noite? Deus teve uma grande ideia. Deus viu que o William aqui ia para o inferno, que o William estava perdido, que o Alex estava perdido, que o Sabiá estava perdido, o Jefferson, o Satil, nós estamos condenados. Mas Deus, antes mesmo de nós nascermos, Deus escolheu Jesus. Deus colocou Jesus para sair do seu trono de glória e vir aqui em nosso meio, andar como homem, viver aqui na terra, sofrer as mesmas lutas, as mesmas tentações que eu e você, e morreu na cruz por mim e por você. Essa foi uma grande ideia. Nós estávamos condenados, mas esse Deus lindo e maravilhoso mandou Jesus morrer na cruz por mim e por você. Amado, essa foi uma grande ideia de Deus. Outra grande ideia, você trouxe sua Bíblia aí? Segura a sua Bíblia, levanta a tua Bíblia aqui, ó. Levanta a tua Bíblia. Irmão, olha, essa aqui é uma grande ideia de Deus. Irmão, a palavra do Senhor diz que Jesus é o verbo, Jesus é a própria palavra. Querido, que Deus lindo, maravilhoso, nos deu a palavra. Irmão, quando você lê a Bíblia, quando você estuda e fala, Espírito Santo, fala conosco, fala com a minha vida. Querido, quantas vezes você abriu a Bíblia e Deus falou com você de maneira particular? De maneira, fala assim, meu Deus, era exatamente isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava para mim começar o meu dia. Essa é uma grande ideia de Deus. Deus, irmão, também teve uma excelente outra grande ideia. Eu quero que você olhe para o seu irmão que está do seu lado aí. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado, olha para ele. Aí está uma grande ideia de Deus, sabia? Rapaz, que grande ideia Deus teve, você. Agora, você sabe quem está sentado do seu lado? Você conhece a pessoa que está sentada do seu lado aí? Você conhece de verdade? Você sabe quem está sentado do seu lado aí, Márcio? Você sabe quem está sentado do seu lado aí? Satil, você sabe quem está sentado do seu lado? Irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado. A pessoa que está sentada aí do seu lado, ele é simplesmente o príncipe do Deus Altíssimo, a princesa do Deus Altíssimo. A pessoa está aí do seu lado, meu irmão. Ela é lavada no sangue do Cordeiro. Rapaz, o nome dessa pessoa está escrito aí no livro da vida. É a princesa. Olha, quando você que é casado, meu querido, você tem que cuidar bem dessa princesa que Deus te deu, porque, rapaz, Deus confiou essa princesa para você cuidar. Amado, você está do lado, então tira uma fotografia do lado dessa pessoa que está do seu lado, antes que ela fique muito famosa, porque ela simplesmente é filha do Deus Altíssimo. E Deus teve uma grande ideia que fez você. Você é uma grande ideia de Deus, irmão. Você já parou para pensar? Olha aí para suas mãos. Olha aí para suas mãos. Que Deus quer usar você do jeito que você é. Deus te fez desse jeitão aí. Pastor Bill Hybels disse que a igreja local é a esperança do quê? Do mundo. E quem é a igreja local? Quem é a igreja local? Quem é que é a igreja do Senhor Jesus? Quem é que é a igreja do Senhor Jesus? Irmão, você que está com a mão erguida, levanta a tua mão, você que é a igreja. Você que é a igreja, olha a profecia, olha a palavra do pastor Bill Hybels, com a mão erguida. A igreja local, que somos nós, eu e você, somos a esperança do mundo. Você que está com a mão erguida, você é a esperança do mundo. Você é o plano de Deus. Você é o plano de Deus, meu irmão, para você influenciar essa geração. E nessa noite nós vamos aprender, através do livro de Atos, marcas de uma igreja aprovada por Deus. Você já parou para pensar? Qual é a igreja aprovada por Deus? Qual é a igreja aprovada por Deus? Qual é a igreja? O livro de Atos, eu gostaria que você abrisse aí no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ver marcas de uma igreja que foi aprovada por Deus. Marcas de uma igreja aprovada pelo Senhor. Ele põe para nós, por gentileza, queridão.
Uma igreja aprovada pelo Senhor. Marcas de uma igreja aprovada pelo Senhor. Atos, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 42. Querido, enquanto você está procurando, eu quero falar algo para o teu coração, que nasceu fruto do meu TSD desses últimos dias. E vai chegando no final do ano. Eu trabalhei assim muito tempo, eu e o Bruno trabalhamos um bom tempo juntos. E nós trabalhávamos numa empresa que nós tínhamos muitas e muitas metas. E quando chegava assim esse final de ano, era um período de muita avaliação, a gente tinha muitas reuniões de avaliação. E para a glória do Senhor, né, nós tínhamos excelentes resultados. E Deus me fez eu lembrar disso. Mas Deus começou a ministrar no meu coração que a aprovação dos homens é uma aprovação superficial, uma aprovação temporária. Você pode ter a aprovação dos homens. Você pode, meu irmão, no seu trabalho, dentro de casa, ou até na igreja ter a aprovação dos homens. Mas, querido, eu quero falar algo para você. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus. A aprovação dos homens é uma aprovação superficial. A aprovação de Deus, presta atenção nisso, a aprovação de Deus é uma aprovação eterna. Eu quero buscar, meu irmão, uma aprovação eterna. Eu quero ser aprovado por Deus. Eu quero, meu irmão, que Deus olhe para nós como igreja do Senhor Jesus e fale assim: olha ali meus filhos amados, em quem me compraz. Eu quero, meu irmão, a aprovação de Deus. E essa igreja, a igreja de Atos, não era uma igreja perfeita. Irmão, você que está entrando aqui numa igreja evangélica pela primeira vez, ou já está procurando uma igreja, vou falar uma coisa para você: você jamais vai encontrar uma igreja perfeita. As igrejas são limitadas, são falhas, com suas virtudes, seus defeitos. A nossa igreja tem muitas virtudes e muitas falhas. Não queremos esconder nada de vocês. Aquela igreja de Jerusalém era uma igreja tremenda, nós vamos ver no texto. Mas mesmo sendo uma igreja tremenda, uma igreja do sobrenatural, não era uma igreja perfeita. Se você ler o livro de Atos, vários capítulos depois, vocês vão encontrar vários defeitos naquela igreja. Mas foi uma igreja, meu irmão, que viveu os sonhos de Deus. Foi uma igreja, meu irmão, aprovada pelo Senhor, mesmo não sendo uma igreja perfeita. Eu quero desafiar você nessa noite a viver de tal forma uma vida que aprove ao Senhor. Você pode dizer isso para o seu irmão que está do seu lado? Meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que nós viveremos uma vida aprovada pelo Senhor. Você quer isso, irmão? Você quer viver uma vida aprovada pelo Senhor? Eu quero, irmão. Eu quero. É gostoso nós recebermos muitas vezes os elogios dos irmãos, é gostoso. Mas, querido, o mais gostoso vai ser o dia que você vai chegar na presença do Senhor. Você já imaginou? O dia que você apresentar a palavra do Senhor, diz lá em Apocalipse, você vai receber uma coroa. E nós vamos entender que não é por nós, não é por nosso mérito, nem por nossa capacidade. E eu estava orando isso, tentando imaginar. Hoje à tarde eu estava orando no dia que nós vamos comparecer perante o Senhor com as coroas. E nós vamos colocar as coroas aos pés do Senhor Jesus. E foi por causa do Cordeiro, foi por causa de Jesus, não por nós. É isso, que, irmão, Deus quer levar você a um outro nível de vida, de caminhada, de discipulado, de vida cristã, aprovada pelo próprio Senhor. E nós vamos ver algumas marcas da igreja aprovada por Deus. E a primeira marca que nós vamos ver nessa noite é a perseverança. Você pode repetir comigo? Perseverança. Repita de novo: perseverança. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, diga para ele assim: meu irmão, diga para ele: meu irmão, não desista. Deus tem planos tremendos para a sua vida. E diga assim, estenda a mão, profetiza: meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida, que você jamais, repete de novo, jamais vai desistir dos planos que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Você não vai desistir dos planos que Deus tem para você. Não desista, não pare, em nome de Jesus. E não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Não desista, meu irmão, do seu casamento. Não desista da pessoa maravilhosa que Deus colocou aí do seu lado. Não desista dos seus filhos. Não desista, meu irmão, dos projetos maravilhosos que Deus já tem preparado para você. Não desista das vidas. Talvez agora, nesse exato momento, você está aí pensando em alguém
que você tem lutado para ganhar essa pessoa para Jesus, não desista dele. Por mais que ele dê sinais, que olha, não está nem aí, não desista. Eu sou uma prova viva disso aqui, irmãos. Eu sou uma prova viva de alguém que fugiu de Deus. Eu fugi de Deus e pessoas não desistiram da minha vida. Então eu quero desafiar você, não desista. A marca de uma igreja aprovada pelo Senhor é a perseverança. Persevera, persevera. Irmão, entenda que perseverar, presta atenção nisso. Perseverar é você exercitar a fé. Perseverar, você exercitar a fé, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo diante, meu irmão, de problemas, de lutas, de dificuldades, você decide, eu não vou desistir. Eu tenho um Deus que tem promessas incomparáveis para a minha vida, por isso eu não vou desistir. Por isso eu vou perseverar. Eu sei que o meu Deus luta por mim, eu não vou parar. E essa igreja era assim, era uma igreja que perseverava. Acompanha comigo no texto, meu irmão, Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, você vai encontrar a palavra-chave. E perseverava. Você pode repetir comigo? E perseverava. Perseverava onde, meu irmão? Tem muita gente que persevera na coisa errada. Tem muita gente que persevera no pecado. Tem muita gente que persevera fora da vontade de Deus. Não é isso, não é esse tipo de perseverança. A palavra do Senhor quer que você persevere no centro da vontade dEle. E você perseverar no centro da vontade de Deus é você perseverar. Acompanha comigo no texto. E perseverava, olha aqui, em 4 áreas fundamentais que eu e você precisamos perseverar. E perseverava onde? Na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para aí um pouquinho. Perseveravam. Querido, quantas vezes eu e você, a gente fala assim, não, começando o ano, eu vou ler a Bíblia inteira. Todo dia eu vou ler a Bíblia. Não, a partir da semana que vem, eu vou ter o meu tempo a sós com Deus todo dia. Eu vou buscar o Senhor. Aí passa um dia, aí aquele dia que você busca o Senhor, você fica todo feliz, contente. Puxa, que vitória! Olha, estou buscando o Senhor, estou tendo meu tempo a sós com Deus. No segundo dia, aí no terceiro dia, o quarto dia, vai passando, e a perseverança vai, ó. Querido, persevera. Cutuca aí do seu irmão com um jeitinho assim. Persevera, irmão. Persevera. Querido, Deus quer falar com você, sabia disso? Deus, o próprio Deus, Todo-Poderoso, quando você abre a Bíblia, Ele quer falar com você. O Deus Todo-Poderoso está com saudade de você. Essa igreja, ela perseverava na palavra. A doutrina dos apóstolos era os ensinamentos de Jesus. Os evangelhos, eles não tinham ainda as cartas paulinas. Então a doutrina era a doutrina de Jesus. Era o ide, fazer discípulos, ensinar e guardar todas as coisas. Então eles perseveravam na palavra. Eles perseveravam na comunhão. Eu tenho falado aqui, irmãos, que não há igreja perfeita. E olha aqui, preste atenção nisso. Eu não gostaria de dizer isso para você, mas tenho que dizer. Talvez, na sua caminhada cristã, aqui na igreja, fora daqui da igreja, em outra igreja, com certeza, na sua caminhada, alguém já pisou no seu calinho. Sabe aquele calinho que você tem de estimação? Que alguém virou para você e falou assim, Brunão, e o Brunão ficou chateado com aquela pessoa. Eu tenho certeza, poderia chamar aqui várias pessoas, que talvez essa semana mesmo, você falou assim, poxa vida, eu não esperava isso daquele meu irmão. Por que ele fez aqui comigo? Essa igreja, eles perseveravam na comunhão. Para você e eu perseverarmos na comunhão, querido, só tem um caminho, é o caminho do perdão. Você precisa perdoar. Talvez pessoas, meu irmão, fizeram coisas terríveis para você, coisas que marcaram a sua vida, marcaram a sua história, te chatearam, te desanimaram, tiraram você do ministério, tiraram você, meu irmão, da comunhão. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, servo dele, para você perdoar. O perdão é o melhor remédio que você tem nessa sua caminhada. Eu não sei o que fizeram com você, querido, mas a igreja, aprovada por Deus, uma igreja que perdoa, que leva a sério o perdão. Jesus levou muito a sério o perdão. Pedro perguntou para ele assim, Senhor, vamos perdoar 7 vezes ao longo do dia? E Jesus falou, não. O que Jesus disse? Você deve perdoar quantas vezes?
70 vezes 7, ou seja, de maneira infinita. E tem pessoas, irmão, que pisam na bola com você, né? Talvez nesse exato momento você está lembrando de alguém que você fala assim: meu Deus, William, eu tenho uma pessoa, mas pega no meu pé, mas me enche a paciência, mas me frustra. Aí Deus está falando para você: filha, perdoa, ama, serve, como diz o Yuri, toalha e bacia para essas pessoas. Para perseverar na comunhão, meu irmão, você tem que perdoar. E eles perseveravam na oração. Querido, como é que está o teu TSD? Teu tempo a sós? A gente fala muito TSD aqui, que é o tempo a sós com Deus. É o tempo da nossa intimidade com Deus. Como é que está o teu TSD? Você tem levado a sério mesmo teu TSD? Teu tempo a sós com Deus, onde você tira tempo para falar com o papai, ouvir que Deus... Mas quanto tempo de verdade que você não tem um tempo de intimidade com Deus? Talvez você está tirando um TSD, como nós aprendemos lá na escola do discípulo, uma tradição a sós com Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade com você, onde você vem tirar tempo de qualidade, tempo para você ir para os pés dele, para você se derramar na presença dele. Então essa igreja, meu irmão, ela perseverava nessas 4 horas vitais, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Agora acompanha comigo no texto o resultado disso. Olha o resultado de uma igreja que persevera. Uma igreja que persevera nas áreas certas. Olha o resultado: em cada alma havia temor. Repita comigo: em cada alma havia temor. Observa no restante do texto que a palavra temor vem na frente de prodígios. Isso dá uma sinalização para nós que no coração de Deus o temor é mais importante que sinais e maravilhas, irmãos. E tem muita gente que quer experimentar sinais e maravilhas. Eu creio num Deus de sinais e maravilhas, meu irmão, porque eu sou fruto e resultado disso. Eu só aceitei Jesus, meu irmão, porque eu fui curado. Eu não tenho tempo para contar esse testemunho, mas eu experimentei uma grande cura de Deus. Então quando eu aceitei Jesus, eu conheci um Deus poderoso que cura. Por isso que eu creio na cura e oro por cura, creio em sinais e maravilhas. Mas o texto aqui indica que da mesma forma que é importante a manifestação sobrenatural de Deus, é muito importante que a igreja, que é uma igreja aprovada pelo Senhor, viva o temor. O que é o temor? É medo de Deus? Não. Temor é um respeito, uma honra ao nosso Deus, de tal forma que eu viva uma vida que agrade a Ele. Que quando eu vou fazer uma coisa errada, eu falo assim: não, Deus mandou o Filho dele morrer na cruz por mim. Olha, Jesus sofreu tanto na cruz por mim, eu não vou fazer isso. Não, Deus me capacita, Deus me livra disso. Pai, eu não quero fazer isso. Isso é o temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Querido, e você observa que depois que eles perseveravam e em cada alma havia temor, o que acontecia? Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eram alguns, irmãos? O que diz o texto? Eram alguns sinais? Eram o quê? Muitos, repita comigo, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Querido, eu não lembro assim com detalhes, isso aconteceu na célula do Yuri. E na célula deles havia um casal, Renato e Juliana. E o Renato e a Juliana têm um filho, João Pedro. E João Pedro tinha intolerância à lactose. Eu vou encurtar a história, não lembro todos os detalhes. Mas, irmão, essa criança, ela não podia comer nenhum derivado de leite, iogurte, bolo, nada de leite, porque ela entrava em crise de alergia. E numa determinada reunião, se você quiser pegar mais detalhes, depois conversa ali com o Yuri e com o Bruno, que eles viveram isso, são testemunhas disso. E aí na reunião de célula, na ministração, algo voltado para cura, para milagres, a mãe do João Pedro testemunhou, falou: olha, o meu filho tem essa intolerância, e é muito difícil, porque na escola as crianças tomam iogurte, comem bolo, e meus filhos não pode, é assim, situação crítica, constrangedora, a gente tem que falar: não pode, meu filho. E ela contando assim para mim, ela ficava assim, às vezes assim, muito triste. Só que naquela reunião de célula, o Yuri parou a reunião, chamou: traga a criança aqui, vamos orar por ela. Colocou toda a célula para orar, profetizando a cura. Irmão, olha aí para suas mãos.
Deus quer usar essas mãos santas para interceder e ministrar curas, milagres, sinais e maravilhas. Deus quer levantar uma igreja que intercede. Meu irmão, em nome de Jesus, o mesmo Espírito Santo que agia ali em Jerusalém é o mesmo Espírito que age nos dias de hoje. E a célula começou a orar, e a célula começou a clamar por aquela criança, e intercederam, clamaram, e aí terminou a reunião. E assim, mais ou menos que eu vi da Juliana, que ela chegou em casa no final da noite, quando foram para casa, ela ouviu um barulho na geladeira, alguma coisa, alguém mexendo na geladeira, e ela ficou apavorada: meu filho não pode mexer na geladeira. E quando ela chegou lá, irmãos, a criança estava segurando o iogurte na mão, e ela falou: filho, por favor, não tome iogurte. E assim, a criança, com o jeitinho de criança, falou assim: não, mas lá na célula nós oraram por mim, eu estou curado, mãe. E tomou o iogurte, irmãos. E parece que tinha um bolo lá na geladeira também, e a criança comeu o bolo também, e quis tirar a todo atraso. E quando ela viu isso, ela falou para o Renato, Renato, nosso filho tomou iogurte, comeu bolo. Eu fico imaginando ele procurando a chave do carro para correr para o hospital, irmãos. E ele procurando a chave, e se passaram os minutos, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, e eles talvez aguardando uma manifestação de alergia na criança, e sabe o que aconteceu, meu irmão? Até hoje aquela criança está vivendo, meu irmão, de maneira curada, liberta, sarada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós somos a igreja que vai viver o sobrenatural do Senhor. E o Renato falou para mim domingo passado: olha, eu estava afastado, e depois dessa experiência eu não tive dúvida nenhuma, e voltei para o Evangelho. Então, querido, muitas vezes Deus permite sinais e maravilhas para atrair aquelas pessoas que estão afastadas, pessoas que ainda não conhecem Deus lindo e maravilhoso. Talvez você entrou aqui nessa noite e não conhece esse Deus que tem poder para curar. E eu posso falar isso, meu irmão, porque eu só estou aqui nessa noite porque eu fui curado. Eu vivi, eu sei o que é estar no vale da sombra da morte. Então a igreja, meu irmão, que vai ser aprovada pelo Senhor, é uma igreja que persevera. Uma igreja que persevera. Por isso, meu querido, eu não sei o problema que você tem enfrentado. Eu não sei a luta, talvez uma luta num casamento, talvez uma luta ministerial, talvez um problema financeiro, talvez, meu irmão, você entrou aqui ouvindo esse testemunho e você precisa receber talvez algo de Deus, uma cura física, alguém da sua família que você tem chorado. E Deus disse para você nessa noite: não desista. Amém, igreja? Não desista. Não pare, meu irmão, de crer nas promessas do Senhor sobre a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas para você viver o melhor de Deus que está por vir, você precisa perseverar. Quantas pessoas? Você olha aqui para as cadeiras vazias que estão aqui no templo. Quantas pessoas, meu irmão, ao longo dessa caminhada pararam? Você lembra, talvez nesse exato momento você está lembrando alguém da sua célula, alguém que sentava com você aqui no culto, e passado o tempo ele desistiu. A minha esposa leu uma frase para mim, eu não sei mais ou menos a sequência correta, mas a frase é mais ou menos assim: a maioria das pessoas desistem, e a minoria são daqueles que fracassam. Antes de fracassar, as pessoas têm desistido. Antes, muitas vezes, de, entre aspas, ser derrotado, as pessoas estão desistindo. Querido, e quantas bênçãos Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, e você está pensando em desistir, pensando em parar. A igreja, aprovada pelo Senhor, é uma igreja que não desiste, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a primeira marca é a perseverança. Segunda marca, meu querido, a segunda marca é amor prático. Repita comigo: amor prático. Querido, quando eu falo de amor, aí a coisa pega. Porque quando eu confronto com a minha vida, com a perseverança, eu falo: Deus, eu preciso melhorar, mas isso é algo mais fácil. Mas, meu querido, quando a gente vê o que a igreja de Jerusalém fazia, e a gente olha para as nossas vidas, eu fico muitas vezes envergonhado do quanto que eu preciso melhorar, do quanto que nós como igreja precisamos melhorar, como a igreja do Senhor Jesus em Campo Grande, no Brasil, precisa melhorar. Você acompanha comigo no texto, está lá a partir do versículo 44.
O texto diz: todos, repita comigo, todos. Era uma maioria, irmãos? Eram alguns? Eram quem? Todos. Todos representam o quê? Todos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas, o quê, irmãos? Está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito isso? Ou é só na nossa? Olha, e vendiam suas, o quê? E bens, e os repartiam por, segundo a necessidade de, meu Deus. Viram como quando eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida, o negócio pega? Irmãos, quanto que a gente precisa melhorar nessa área do amor prático. E muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas às vezes o simples gesto de você empurrar uma cadeira de rodas, o simples, pequenos gestos, meu irmão, podem fazer muita diferença. O amor prático daqueles irmãos gerou união, todos estavam unidos, gerou comunhão, tudo em comum. Imagina, irmãos, tudo em comum. Tudo em comum. Eu fico imaginando as irmãs, né? As irmãs daquela época, lá, aqueles, né? Trazendo para a realidade de hoje, aqueles vestidos de festa, né? E tudo em comum. Ah, eu vou emprestar o meu vestido, Carol, né? Para aquela irmã. O texto diz que eles tinham tudo em comum. Sem emprestar seu Camaro, né? O pastor Jefferson dá uma volta lá em Santos. Eles tinham tudo em comum. Está chegando as férias. Querido, eu não estou falando para você vender a sua propriedade. É um outro contexto, uma outra realidade. Eu não sei que o Espírito Santo coloque isso no seu coração. Não estou falando isso. Até conversei com o pastor Gilson. Eu pedi autorização para ele para falar sobre esse texto. Falei, pastor, eu vou falar disso. Pedi autorização para ele. Falei, pastor, não vou falar para os irmãos venderem suas propriedades e trazerem aqui. Mas, querido, nós podemos fazer tanta diferença. Tanta diferença. Nós estamos na etapa do servir. Isso não quer dizer que só novembro e dezembro que nós vamos servir a comunidade, servir as pessoas, não. Mas é uma forma desse período de uma maneira mais intencional. E nós estamos na etapa do Natal presente, onde cada rede vai presentear, vai abençoar alguns projetos da igreja. E você, como faz parte de uma célula, você logo vai ficar sabendo através do seu líder, seu supervisor, seu pastor de rede, o que a sua rede vai estar fazendo. Mas, querido, nós podemos fazer muita diferença. No culto das 17 horas eu lembrei aqui do Edson, e vocês já ouviram esse testemunho. E nós temos um casal aqui na igreja que tem 2 filhas. E as 2 têm uma doença muito rara, que quando elas entram em crise, elas precisam imediatamente ir para o hospital tomar morfina. Uma determinada noite, aquela família só tinha uma moto naquela época. E uma determinada noite as 2 meninas entraram em crise. Você, como pai, como mãe, você tem um carro, uma moto, e você só pode levar uma. Qual das 2 levar, irmão? Quando eu vi o Orlando contando aquela história, aquilo, eu falei, meu Deus, eu sou muito miserável. Eu vi aquela história, aquilo me partiu o coração. E ele teve que deixar uma para trás e levar a outra. Pela misericórdia de Deus, ele encontrou um amigo no caminho. E falou, pelo amor de Deus, passa lá em casa, pega a minha filha e traz para o hospital. E graças a Deus, deu tempo, irmãos. E as 2 tomaram morfina e passaram por aquela crise. Mas a notícia chegou na célula. A notícia chegou na célula. E, irmãos, aquilo quebrou o coração da célula. Aquilo mexeu com a célula. Aquilo, irmãos, deu uma compaixão. Que eu lembro assim que as pessoas, alguns falam assim, eu não vou viajar, eu não vou comer pizza, eu não vou tomar mais Coca-Cola, mas eu vou economizar e nós vamos fazer uma vaquinha. E passaram um tempo. E eles compraram, meu irmão, um carrinho lá para aquela família. Compraram um fusquinha, meu irmão. E no dia da entrega daquele fusquinha, eu estava lá, os meus olhos viram aquilo ali, o carro estava lá com um lacinho em cima daquele carro. E o dono, o pai das meninas, quando ele viu aquele carro, ele falou assim, puxa, que legal, o Edson está comprando um carro para as filhas dele, que legal, ficou feliz com aquilo ali. Mas só que no final da reunião, o Edson e a Edna chamaram toda a célula para ir lá para fora na garagem. Pegou a chave, chamou a família e falou assim, olha, a célula está dando esse carro de presente para vocês.
Entregou, meu irmão. Eu estava lá, eu vi isso, irmãos. Aquelas crianças, elas entraram no carro, irmãos, sem brincadeira. Elas pulavam lá, irmãos, no banco traseiro. E eu comecei a ficar com medo daquele carro. Sei lá o que ia acontecer com aquele carro. Já era um carro usado. E elas pulavam lá atrás, no banco traseiro. Eu falei, meu Deus. Aí eu chamei ela no cantinho e falei, querida, para de pular. Não faz isso. Por que você está pulando? Porque você ganhou um carro. Ela falou assim, não, tio. Eu estou pulando de alegria. Porque se nós entrarmos em crise de novo, a minha irmãzinha não vai ficar para trás. Irmãos, nós podemos fazer muito mais. O pastor Jefferson teve uma experiência muito legal hoje. E ele vai contar para nós aqui. Ele chegou ali, irmãos, pegando fogo ali no batistério onde a gente estava, e o testemunho tremendo. Perto disso aí agora não tenho que contar nada. Bom, eu sou um chorão de primeira, né? Então, depois desse testemunho, deixa eu tomar água primeiro. Nós tivemos uma experiência legal hoje à tarde. Hoje à tarde foi uma das festas em que a segundinha abençoada, muitas pessoas já conhecem a segundinha aqui, e a segundinha estava fazendo uma festa para anunciar Jesus Cristo para as pessoas, e eles estão usando o esporte para isso. Obrigado. Mas vocês estão vendo aí, é um negócio interessante. Vou ficar aqui que vai poder ajudar. Aconteceu o seguinte, estava marcada a reunião, eu fui lá para dar uma ajuda para o pessoal e compartilhar com eles. Aí de repente chega uma das líderes da segundinha, que é um casal, e ela falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta indiscreta para o senhor. Eu falei, pode, ué, né? Pensei que ela ia perguntar alguma coisa da minha vida. Ela falou assim, o senhor não está preparando nenhuma surpresa para nós não, né? Eu falei assim, ué, como assim? Ele falou, não, é que nós estamos sem lanche, será que o senhor tem como dar uma olhada no lanche para nós? Aí eu falei, não tem nada de lanche não. Ela falou, tá bom. E saiu meio de cantinho assim, né? Eu falei, epa, volta aqui, por favor. Aí ela voltou. Eu falei, como assim? Ela falou, não, é que nós estamos sem lanche para servir para essas 60 crianças que estão aqui. Aí eu falei, mas, enfim, houve um erro lá e o que tinha de lanche não teve lanche. Eu falei, e agora? Ela falou, não, sobrou macarrão, arroz e uma salada, nós vamos servir macarrão, arroz e salada para as crianças no meio da tarde, cara. Aí eu pensei assim, quanto vocês precisam? Ela falou, não sei, não tem nem o que fazer. Aí eu enfiei a mão na carteira, peguei o dinheiro que tinha lá. Vocês sabem, bolso de pastor é raso, né? Aí tinha um outro irmão, tirou um pouquinho, aí o outro irmão tirou um pouquinho. Aí eu falei, cara, sabe que coração de pastor é fundo, né? Aí eu vi a bênção do WhatsApp, cara. Postei no grupo das células e falei assim, gente, pedido urgente. Nós temos 1 hora aí para ver se a gente consegue preparar um lanche para 60 crianças que vão comer macarrão de lanche à tarde. E rapidinho, um dos líderes respondeu, vou passar no mercado. Eu não vou falar o nome dele, porque esse cara está passando uma luta muito forte de grana, cara. Mas ele correu no mercado e comprou quase 100 pães doces. Ele falou para mim assim, pastor, posta aí a localização onde você está. Eu falei, como é que faz isso? Aí eu chamei uma criança de 2 anos e falei, posta aqui no WhatsApp para mim como é que faz. Aí alguém lá sabia fazer como é que faz isso, postaram. Daqui a pouquinho chega esse cara. Ele estava almoçando numa outra casa
parou o almoço dele, foi lá, comprou. Ele estava com roupa de casa, shortão, a esposa estava carregando o filho. E ele simplesmente parou o almoço da onde ele estava para ir levar esses pães. Daqui a pouquinho chega o supervisor dele. Aí o supervisor dele, eu posso falar que é rico, né? O Jonei, que tem sido um cara extremamente abençoador. E o Satil, falando: pastor, vou comprar mais 100 pães, presunto e queijo. E aí passaram lá, aí nós tínhamos uma graninha, eu falei para ele: ó, passa aí, compra tal e tal coisa. Bom, irmãos, em menos de 1 hora, nós tínhamos mais de 100 sanduíches, mais de 150 doces, aqueles doces de paçoca, essas pipoquinhas aí, ó, esses docinhos, cara, até eu que queria comer esses docinhos. Mais de 150 doces, mais de 70 daquelas pipoquinhas doces, mais de 15 bebidas altamente saudáveis, chamado refrigerante, para servir para aquelas crianças. Deu, sobrou. Eu saí de lá, tinha criança que não queria mais tomar refrigerante, porque tinha sobrado. E aí eu pensei, lembra que eu comecei o culto com Isaías 41? O texto de Isaías 41 é o seguinte: a Babilônia tinha tomado grande parte do mundo, e aí eles tiraram Israel de um lugar e levaram para o outro cativo. Aí Deus tinha feito uma profecia que passariam 70 anos, mas Israel voltaria para o lugar. E aí Deus mexe a política, a geopolítica mundial para atender o povo. E Ciro vem derrotando a Babilônia. E uma das políticas de Ciro era devolver os povos às suas terras para adorar o Deus da sua terra em favor de Ciro. Se Deus moveu a geopolítica nacional, mundial, para cumprir as suas promessas, quanto mais ele moveria para atender 60 crianças em um prazo de 1 hora. Cara, não tinha como Deus deixar a gente na mão. E usou pessoas. E na verdade, Johnny, usou a sua supervisão, sabia? Porque as células, um era lá na saída de Cuiabá, o outro lá na saída de Rochedo, e nós estávamos no Guanandi. Então, vê o que Deus fez? Nas saídas para uma outra saída. E Deus vai continuar fazendo isso com a gente. Tenho plena certeza disso. Glória a Deus, irmãos. Podemos fazer muito mais, hein? Quero desafiar você mesmo. Perguntar a Deus: de que forma o Senhor quer me usar nesses dias? E, querido, observa aqui. Todos, repita comigo, todos foram supridos. Todos foram supridos. Atos diz: não havia necessitados na igreja. Esse é o nosso sonho, irmãos. Esse é o nosso sonho. Que nenhum discípulo do Senhor Jesus passe necessidade. E mais do que isso, que a igreja, irmãos, ela pode estender a mão para ofertar, para abençoar, para dar o pão. Nós acabamos de ouvir o testemunho do pastor Jefferson e a segundinha, a verdadeira multiplicação dos pães. Então você pode, meu irmão, ser um multiplicador de pão, segundo a necessidade de cada um. Amém? E para a gente encerrar, meu querido, nós vamos ver a terceira marca de uma igreja contagiante. Terceira marca de uma igreja aprovada é que tem uma vida contagiante. Repita comigo: vida contagiante. Observa aí comigo no texto, querido. Olha como esse povo vivia uma vida contagiante e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria
simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo. E o resultado? E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eles viviam uma vida tão empolgante, uma vida, meu irmão, que atraía as pessoas. Eles transformavam aquele ambiente numa atmosfera que favorecia a ação do Espírito Santo. Eu sei que aqui na primeira igreja nós não temos, mas alguns lugares que eu já fui, já conheci o crente, irmão, maracujá de gaveta. Você conhece maracujá de gaveta? Você conhece maracujá de gaveta? Aquele maracujá todo enrugado. Quem conhece maracujá de gaveta? Aquele maracujá bem enrugado. Ó, as irmãs conhecem mais aí, ó. Quem conhece o maracujá? Aquele maracujá bem enrugado. Você já viu? Você olha para ele assim e fala, mas que fruta feia. Meu Deus, parece um bicho. E o maracujá de gaveta, muitas vezes nós temos o crente maracujá de gaveta. O cara foi lavado no sangue do Cordeiro. Olha aí. O nome dele está escrito no livro da vida. Ele foi perdoado, todos os seus pecados foi perdoado. E muitos dele têm uma família linda, maravilhosa. Ele vive uma vida grandemente abençoada. Mas, irmão, o crente maracujá de gaveta, ele está sempre assim, ó, com aquela cara. Nada, irmãos, nada alegra o homem. Parece que a esposa fala assim, ah, meu querido, olha que bênção nós recebemos. Ele fala assim, que bênção o quê? Que bênção o quê? Que bênção o quê? Ah, não tem que agradecer nada, não estou feliz. Irmão, cutuca o seu irmão que está do seu lado e fala assim, sai dessa. Sai dessa, irmão. Querido, a alegria no Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a tua força. Aí você chega no trabalho na segunda-feira, parece que você vai para um culto fúnebre. Você se joga lá na sua cadeira e começa a reclamar que seu time perdeu, e começa a falar que está cansado, ai, segunda-feira de novo, e isso, aquilo, outro, e o chefe, e começa, meu irmão. Aí o outro, que senta lá na outra mesa, senta lá, dá bom dia para todo mundo. E olha, está lá animado, está empolgado, está feliz, está contente. Aí aquela pessoa, meu irmão, olha para o primeiro, e até faz o sinal da cruz, né? Cruz credo, né? Eu não quero ser da religião, da igreja desse homem, nunca. Esse cara aqui, pelo amor de Deus. Aí no outro, ele fala assim, meu Deus, eu quero conhecer esse Deus, esse homem aqui. Eu quero conhecer. Eu estava brincando com o Alex. Alex, dá um tchauzinho aí para a igreja. Esse é o Alex, irmãos. É o irmão que fala glória a Deus. Esse é o irmão que fala glória a Deus e fala gostoso. Irmão, o Alex tinha todo motivo do mundo para ser um cara triste, desanimado, um crente maracujá de gaveta, mas ele decidiu, meu irmão, levar uma vida contagiante, e onde ele vai, ele contagia. Ele é um homem contagiante, ele é altamente, se você ficar pouco tempo do lado dele, você vai ser contagiado. Assim é o pastor Gilson, irmão. Eu já viajei com o pastor Gilson, aonde você vai com o pastor Gilson, ele contagia. Ele é assim, eu digo para ele que ele é um ET, ele não é desse planeta. Irmão, não é, ele contagia as pessoas, ele contagia na igreja, na equipe pastoral. Nós chegamos num restaurante na estrada, meu irmão, ele contagiou todo o restaurante, os garçons ficaram todos animados aquele dia. Ele é uma pessoa altamente contagiante, e contagia. E nós? Será que nós temos levado uma vida altamente contagiante? Será que você tem entendido, meu irmão, que Deus quer derramar uma unção de alegria em você? Deus quer derramar graça para que você viva uma vida que impacte as outras pessoas, no seu trabalho, em casa, por onde você passar. Querido, aqui em Campo Grande nós temos um condomínio, eu não vou poder falar o nome, mas tinha uma síndica nesse condomínio, que os adolescentes tinham pavor dessa síndica. Onde ela entrava no elevador, eles saíam, que aquela mulher era muito chata, e ela pegava no pé de todo mundo e criticava, e ninguém aguentava aquela mulher naquele condomínio. Aí aquele adolescente contou a história. Ele falou que um dia o elevador abriu bem na frente da porta dela, e ela saiu da porta do apartamento chorando, abraçado o filho que não visitava ela há muitos anos, e ele ficou encucado com aquilo ali. E passou um tempo, aquela senhora começou a pedir perdão para cada um dos adolescentes, e aquela senhora começou a tratar eles muito bem, e aí ele começou a ver que toda a família voltou para a casa dela. E aí um dia aquele adolescente subindo no elevador com o pai, e adolescente, né,
Cadê o pessoal da Rede Mega? Adolescente é uma bênção, né? Adolescente é uma bênção. E adolescente assim, enchendo a paciência do pai. Falei, ei, coroa, olha, você não sabe da nova aí, coroa. E o pai, fala aí, filho, o que está acontecendo? Fala, filhão. Ó, o senhor não sabe da maior. O senhor conhece a dona fulana, a síndica? Conheço. E aquela mulher, pelo amor de Deus, ela mesma. Pai, aquela mulher está transformada. Aquela mulher, olha, os filhos que não falavam mais com ela, estão indo todo dia na casa dela, ela está saindo abraçada com os filhos. Pai, ela pediu perdão para mim, para todos os adolescentes aqui do prédio, ela pediu perdão. Pai, ela está uma benção, a mulher se transformou. O pai, ele falou assim, mas será que ela está apaixonada? Será que ela arranjou um marido? Será que ela ganhou na loteria? O que aconteceu com ela? Ele falou, pai, não sei não, estão dizendo aí que ela aceitou Jesus lá no tal de Igreja Batista. Aí ele pegou na mão do menino, parou o elevador, segurou na mão do menino, vamos lá agora para essa igreja, porque se Deus transformou a vida daquela mulher, vai transformar a sua e a minha também. Então, meu irmão, é desse jeito. Quando você tem uma vida empolgante, meu irmão, você consegue contaminar as outras pessoas. Você não precisa, a pessoa fala assim, eu não sei evangelizar, meu irmão. A maior ferramenta de evangelismo que você tem é a sua vida. Mas se, irmão, você decidir ser o crente maracujá de gaveta, né? Às vezes, meu irmão, eu vou em alguns lugares que eu fico, meu Deus, eu fico até com medo de chegar perto de algumas pessoas, porque parece que ele está de mal com a vida, de mal com Deus, de mal com tudo. Então, meu querido, decida viver uma vida empolgante, decida viver uma vida diferente, decida, meu irmão. Só para a gente terminar, você pode abrir o texto aí em Atos mesmo, no capítulo 29. Você pode abrir para mim? No capítulo 29. Acharam? Acharam? Não acharam? Não acharam, irmãos? Não acharam? Não acharam? Por que não acharam? Porque Atos 29, meu irmão, é você. Diga para o irmão que está do seu lado, Atos 29 é você. Você é Atos 29. Você que vai continuar escrevendo essa história do livro de Atos. Juninho, sobe lá para nós, queridão. Se a banda quiser subir também, vamos ficar em pé, irmãos. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, ouvindo essa palavra. O que você precisa mudar nessa noite? Será que é perseverança? Será que você precisa, meu irmão, decidir, perseverar? Talvez outra coisa que você precisa mudar na sua vida é, pai, eu preciso ter um amor de verdade, um amor prático. Ou talvez você entrou aqui nessa noite, você olhou para você e falou assim, meu Deus, o Senhor me pegou. Eu não tenho uma vida que empolgo ninguém, não estou nem me empolgando, eu não estou mais me empolgando mais. Mas eu quero mudar, eu quero mudar. Eu quero mudar nessa noite. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu preciso mudar? Marcas de uma igreja aprovada por Deus. Não é uma igreja perfeita. Perseverança, amor prático e vida contagiante. Talvez você entrou aqui nessa noite e você já não sonha mais. Talvez você entrou aqui nessa noite e você perdeu as esperanças da sua vida. William, eu sou crente, batizado, mas eu parei. Deus te trouxe aqui nessa noite para restaurar você, amado, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para você verdadeiramente entender que Deus quer usar você como Atos 29 nesses dias. Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que vão escrever uma nova história aqui em Campo Grande. Escrever uma nova história com as suas mãos, com as suas virtudes, seus defeitos. Meu irmão, mas Deus está te chamando nessa noite. Essa é uma noite de um chamado de Deus, de um compromisso de Deus. Deus quer mudar o seu interior. Deus quer retirar essa tristeza que está aí no seu peito, meu irmão, e derramar rios de alegria. Deus quer derramar sobre a sua vida a vitória daqueles que perseveram, daqueles que vencem os gigantes, daqueles que não desistem. Pai amado, em nome de Jesus, esse é o Deus maravilhoso que te trouxe aqui nessa noite e te escolheu, escreveu o teu nome no livro da vida, meu irmão, para que você amanhã cedo levante, abra os teus olhos e viva os melhores dias da sua vida.
O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, meu irmão. Tome posse dessas promessas incomparáveis que Deus tem para você. Não desista, meu irmão, de tomar posse de todo o plano que Deus tem para a sua vida. Não desista, não pare de crer, de confiar, de entregar a sua vida para esse Deus lindo e maravilhoso. Por isso eu quero, se você entendeu que essa palavra é para você, e você quer escrever a história de Atos 29, vem aqui na frente, meu irmão, nós vamos orar por você. Saia do seu lugar. Se você está aí com a sua célula, traga a sua célula também. Se você está com a sua supervisão, traga a sua supervisão, mas vem em fé, declarando: Deus, nós vamos viver Atos 29 nos dias de hoje. Se você está aí com o seu casamento, passando por lutas, dificuldades, meu irmão, talvez um casamento que você está pensando em desistir, traga o seu casamento aqui aos pés do Senhor Jesus. Talvez você tenha um filho que está talvez nas drogas, um filho que está passando por lutas, dificuldades, você talvez pense em desistir do seu filho. Traga agora em fé, consagra ao Senhor esse seu filho, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, meu querido. E, meu querido, entenda que Deus quer fazer um novo tempo na sua vida. Sai do seu lugar, meu querido. Você sai do seu lugar, você está dizendo para Deus: Deus, eu estou tomando um posicionamento. Eu quero, Pai, viver um novo tempo. Eu quero ter uma vida que contagie. Eu quero viver essa perseverança. Eu quero, Pai, ser batizado nesse amor prático. Eu quero. Faça desse cântico a sua oração agora de entrega. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Meu irmão, o teu Deus tem promessas incomparáveis para a sua vida. E nessa noite, uma noite de entrega, de você entregar tudo para Ele. Entrega, meu irmão, tudo. Aqueles irmãos, eles vendiam suas propriedades, mais do que vender suas propriedades. O teu Deus nessa noite está pedindo a sua vida. Entrega seu futuro. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entregue para Ele. Creia que há um mover sobrenatural nesse lugar, onde Deus quer ministrar na sua vida. Abra o seu coração, busca o Senhor, começa a falar com o teu Deus, começa a derramar na presença dEle. Começa, meu irmão, a declarar: Deus, eu quero viver os teus sonhos. Deus, eu quero ter uma vida aprovada pelo Senhor. Busca o Senhor agora. Deus, em nome de Jesus, nós entendemos pela Tua palavra que tudo isso que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos aconteceu por causa de uma ação soberana do Senhor, através do Teu Espírito no meio daquelas pessoas que entregaram as suas vidas para o Senhor. Deus, nós cremos, ó Pai, que a partir do momento que nós entregamos o nosso coração, a nossa vida para o Senhor Jesus, nós somos transformados pelo Teu Espírito e entramos numa nova ordem de vida, Senhor, no Teu reino, ó Deus. E agora, ó Pai, nós te pedimos que essa mesma ação do Teu Espírito que aconteceu lá na história aconteça também no nosso meio. Deus,
Deus, isso não depende, ó Pai, de um esforço nosso. Essas coisas não são, ó Deus, uma recompensa ao esforço humano, mas é a Tua vontade fazendo isso no meio das pessoas. Tudo isso que nós pedimos ao Senhor, nós sabemos pela Tua palavra que são planos do Senhor para a nossa vida, Senhor. Deus, então derrama isso sobre a Tua igreja de modo soberano, de modo, ó Deus, completamente independente do nosso coração, ó Pai, e que em nós haja esse desejo, essa fome, essa sede, ó Deus, de ver o Senhor agindo na nossa história, exaltando o Seu próprio nome, fazendo o nome de Jesus grande para essa cidade, ó Deus, para o contexto onde nós vivemos. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, que cada pessoa seja visitada poderosamente, ó Deus, pelo Senhor, pelo Teu poder, ó Deus, o Teu poder que faz todas as coisas. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida mais uma vez para o Senhor, para que a nossa vida seja, ó Deus, esse novo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que são os atos do Espírito Santo no meio do Teu povo, ó Deus. Então nós te pedimos, levanta cada pessoa nessa noite, ó Deus, para viver um novo capítulo da sua história contigo, um capítulo de mais rendição, um capítulo de mais quebrantamento, ó Deus, um novo capítulo na nossa história de mais poder, de mais intimidade com o Senhor, de mais amor pela Tua palavra, ó Deus, de mais entrega, de mais humildade, de mais serviço, de perseverança, de mais comunhão, ó Deus, em nome de Jesus, faz isso para a glória do Teu nome. Tudo isso que nós pedimos é para que o Teu nome seja feito grande. Tudo isso, Senhor, vai apontar para Jesus, vai apontar para a cruz, que é a resposta para esse mundo perdido. Esse é o nosso desejo, ó Deus, essa é a nossa vontade nessa noite, que o Teu poder se manifeste no nosso meio, nos fazendo viver os Teus sonhos, para a exaltação do nome de Jesus. É isso que nós oramos, no Teu nome, amém e amém. Glória a Deus, aplauda bem forte esse Deus lindo, maravilhoso. Não sai ainda não, querido. Feche seus olhos, coloca a tua mão assim para cima, que o amor de Deus, que o amor maravilhoso desse Deus, que deu seu único filho, o Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que a graça do Filho, que a unção, a capacitação, o poder sobrenatural do Teu Espírito vem sobre toda a igreja, para que eles venham ter a semana de bênção, de intimidade, ó Deus, de muita santidade, ó Deus, na Tua presença, e principalmente que a Tua igreja venha ter uma vida aprovada pelo Senhor, ó Pai. Derrama mesmo essa unção, derrama mesmo essa vitória. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Vai na bênção, meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Dê um abraço aí no seu irmão que está do seu lado. Vai na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos.